dia a todos os irmãos. Bom dia. Bom dia. Mais um domingo na casa do nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Pai com todo o nosso entusiasmo e para agradecer também a Ele a semana que tivemos e o cuidado que o Senhor teve com cada um de nós. Portanto, estamos aqui firmes e fortes na nossa fé, nada de desânimo, sabemos que isto tudo é natural, mas também temos um Deus que cuida de nós o dia a dia e nos dá sempre ânimo para seguir em frente. Vamos então começar com uma oração. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por a oportunidade de mais um domingo, estamos aqui na tua casa, Senhor, para agradecer, Senhor, e louvar-te, Senhor, assim como tu mereces, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente tem cuidado de nós. Nós não merecemos, Senhor, tanto cuidado da tua parte, Senhor, mas sabemos, Pai, que tu nos prometeste e cuidar de nós. Portanto, Senhor, nós queremos realmente louvar-te assim, o teu nome, Senhor, e louvar-te em tudo aquilo, Pai, que tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Entregamos este culto nas tuas mãos, Senhor. Tudo o que vamos fazer aqui, Senhor, é somente para honrar e glorificar o teu nome. E queremos agradecer em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos então seguir com o conselho do Senhor. Iremos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura primeiro. Vai estar projetado, mas quem quiser ler os seus livros está à vontade. Os irmãos que desejarem podem ficar de pé para a leitura bíblica que se segue e vamos então começar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Convido-vos, pois, irmãos, a obedecerem exatamente a este ensinamento. Ou seja, vamos nos examinar a nós mesmos. Enquanto a nossa querida irmã São toca um interlúdio, os irmãos podem se sentar e vamos realmente nos examinar. O que é que isto significa? Pôr perante Deus a nossa vida e perceber se há algo que não está bem em nós, que possamos confessar, arrepender-nos e seremos com certeza perdoados. E, irmãos, neste espírito, preparamos-nos para tomar a ceia do Senhor. Desde já digo, qualquer que já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deu o testemunho pelas águas do batismo, é muito bem-vindo à celebração da ceia do Senhor. Vamos então para um interlúdio musical enquanto nos preparamos para tomar a ceia do Senhor. Realmente, a irmã Adelaide, a irmã Lúcia, poderem assistir na distribuição
dos elementos, do pão e do vinho, e enquanto as irmãs assistem realmente na distribuição dos elementos, preparamos-nos, pois, para entoar o hino Pão da Vida, que já ouvimos a melodia. A nossa irmã São já estava a tocar a melodia. Irmãs, façam o favor, podem distribuir, e então entoamos realmente o Pão da Vida do cantor cristão, número 142. Vamos então entoar. Não faz mal, irmã. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá já receberam, portanto, os elementos. Vou agora distribuir pelas nossas irmãs também o respectivo pão, os cálices. Irmãs, façam o favor. E eu vou também me servir. E convido-vos, irmãos. Irmã, não recebeu. Não faz mal, irmã, não faz mal. É que realmente a irmã estava a tocar, não era possível, mas já tem também. Muito bem, então todos temos realmente os elementos e compreendemos a importância que eles representam para nós e para a nossa fé. Realmente a entrega de Jesus voluntariamente por cada um de nós naquela cruz. Ou seja, foi uma morte substitutiva, vicária, a que ele tomou. Ele ofereceu-se para carregar sobre si o pecado da humanidade. Algo que é impossível ao ser humano fazer. Se nós pensarmos bem, o sofrimento que o pecado nos traz, e é só o nosso pecado, quanto mais o pecado da humanidade. Só Jesus realmente tinha esse poder para suportar esta dor violenta. Daí o ter clamado: meu Deus, por que me desamparaste? Porque nesse momento ele carregava o pecado da humanidade. Foi o único momento em que Deus Pai e Deus Filho não estiveram em perfeita comunhão. Foi o único momento. Porque Jesus voluntariamente carregou o pecado da humanidade. O meu, o teu, o nosso pecado. Foi assim que nós passamos a ficar justificados realmente e livres do pecado. Foi graças a essa oferta voluntária de Jesus. Eu convido a nossa querida irmã Adelaide a agradecer realmente pelo pão e o que representa o pão. Meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Mais um domingo que estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, Pai. Ó Pai, quero Te agradecer este símbolo que nós vamos todos tomar, o pão e o vinho, Pai Santo. Muito obrigada, Pai Santo, por tão grande sacrifício que fizeste naquela cruz por nós, Pai. Peço, Pai Santo, que todos os irmãos aqui presentes, que vamos fazer este símbolo, Pai, que realmente possamos fazer em consciência e pôr nos nossos corações qual é a importância que vamos fazer. É isso, Pai, que eu entrego nas Tuas mãos, que seja tudo com bastante consciência nos nossos corações. No Teu nome, Pai, tudo peço e Te agradeço. Amém. Amém. Comamos, pois, a memória do Senhor Jesus.
naquele momento, no Calvário, Jesus também deu todo o seu sangue. Podemos afirmar isto porque uma das dúvidas que o centurião tinha acerca realmente de Jesus estaria morto ou não, era exatamente quebrar os ossos, a fim de que acelerasse o processo de morte dos que estavam a ser crucificados. Jesus foi o único que não teve os seus ossos partidos. Todo o seu corpo estava perfeito. Era um sacrifício vivo para Deus. E não há dúvida que quando espetaram a lança para mostrar e provar e ter consciência se ele estava vivo ou morto, ele verteu o último sangue que ele tinha. Ou seja, todo o seu sangue foi vertido naquela cruz a nosso favor. Esta é a importância realmente do sangue. Significa limpeza, purificação. Desde os tempos antigos que realmente era preciso sangue para a purificação. Lembremos como Adão e Eva pecaram e por causa disso foi necessário sacrificar um animal para eles se vestirem de peles. Desde o Velho Testamento aponta-se para a necessidade de se verter sangue. Jesus verteu todo naquela cruz a nosso favor, para nos justificar, ou seja, nos trazer o perdão, a purificação da nossa vida. Aquilo que o bode representava, levar a culpa para o deserto, Jesus a levou sobre si. Aquilo que no Velho Testamento representava exatamente os sacrifícios e o sangue consagrado a Deus, Jesus o verteu a nosso favor. Para quê? Para nós hoje sermos filhos de Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus Pai foi restabelecido graças a Jesus. O perdão dos nossos pecados está garantido graças ao sangue de Jesus. A nossa purificação está assegurada graças a Jesus. Por isso, eu convido a irmã Lúcia a agradecer pelo que representa o cálice, o sangue de Jesus, sangue que nos purifica de todo o pecado. Pai querido, neste momento eu quero te agradecer pelo teu tão grande amor para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque através do teu sangue nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Obrigado, ó Pai, por esse tão grande amor que tu tiveste para cada um de nós aqui presente. Pela maneira maravilhosa como tu nos amaste, ó Pai, como tu nos amas e nos purificas e nos limpas. Ajuda-nos realmente a viver uma vida de te agrado e possamos manter sempre bem presente nos nossos corações este sacrifício que tu fizeste por nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bebamos, pois, em memória do Senhor Jesus. Enquanto as nossas irmãs nos ajudam com a recolha dos cálices, entoamos a última estrofe, exatamente acerca da bênção que é agora esta vida com Jesus. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Vamos dar continuidade com mais uma leitura. Vamos fazer Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos então dar continuidade. Nós também nas sofretas, mas entretanto vamos cantar ainda o cantor cristão. Vai estar ali.
Vamos então cantar este hino. Satisfação É ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto sobre Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois vem Jesus virá bem cedo, logo embora eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois vem Jesus virá bem cedo, logo embora eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Glória a Deus, porque nós podemos, no meio das tribulações e das aflições, sentir satisfação e a paz que encontramos no nosso Deus. Vamos continuar agora com o nosso momento de intercessão. Bom dia. Hoje o país é Cada Cristão. O Cada Cristão fica na Ásia Central, com uma pequena parte de seu território na Europa Oriental, a oeste do Rio Grau. Os cristãos são perseguidos por suas famílias e comunidades. Igrejas e cristãos fora da fé ortodoxa russa são restringidos e perseguidos pelo governo por meio de multas excessivas, perda de terras e restrições ao ensino religioso para crianças. O pedido de oração é que louve a Deus pelos obreiros da linha da frente que encontram formas criativas de levar o Evangelho. Eu pedi força para fazer oração. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, realmente, porque apesar das opressões, apesar das aflições, tu estás connosco e por isso podemos ter satisfação, Senhor, nesta vida. Agradecemos-te, Pai, por estes teus filhos que lá no Cazaquistão continuam firmes, apesar das perseguições. Agradecemos-te pelas formas como tu, Senhor, tens-os ajudado a realmente, Senhor, darem testemunho da sua fé. E pelo impacto que isso tem tido, Senhor, junto realmente das comunidades. Te agradecemos, Pai, porque mesmo no meio de sofrimento, mesmo no meio de situações adversas, nós encontramos-te, Senhor, e temos-te connosco. E sabemos, Pai, que podemos vencer todos os obstáculos contigo. Tal como Paulo afirmou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agradecemos-te, Pai, por estes teus filhos que, mesmo tendo situações adversas, continuam firmes e continuam a espalhar o teu Evangelho, Senhor, e continuam a testemunhar de ti.
abençoa-os e dirige-os, Pai, e que muitos mais te venham a conhecer. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu só nosso irmão Sérgio para nos fazer o leitura da conversão. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses e os povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Amém. Vamos lá, continuidade com o nosso 1:385. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, dê-nos bênçãos por Jesus, vende, vende, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, e nos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Peço à irmã Lúcia para nos fazer a oração, pedindo a Deus pela mensagem seguinte e agradecer pelas ofertas. Pai querido, mais uma vez na tua presença, quero-te agradecer, Senhor, pelas ofertas que foram levantadas, que elas realmente possam ser usadas para o teu trabalho aqui, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos a sermos realmente bons mordomos daquilo que tu nos dás, Senhor.
E agora, Pai, quero-te entregar o teu servo nas tuas mãos. Ó Pai, fala através dele, que tudo aquilo que vai sair da sua boca não seja dele, mas sejas tu a falar através dele, Senhor. Cuida da nossa igreja, Pai, cuida de cada irmão aqui presente e toca nos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, estamos realmente a ver a situação em que se encontra realmente Davi. E estamos a compreender como é importante realmente termos pessoas de confiança à nossa volta. A importância que tem realmente estarmos no caminho de Deus e termos pessoas exatamente que são servos de Deus para nos auxiliar. Não há dúvida que muitas vezes nós temos na nossa vida de confrontar-nos com situações de traição, com situações realmente de alguma falta de cuidado connosco. Reparem que a experiência de Davi ilustra-nos como nesta vida, mesmo sendo filhos de Deus, nós podemos atravessar momentos dolorosos, momentos difíceis, momentos em que pessoas que estão connosco realmente não estão com um sentimento correto. Estão sim para se aproveitar muitas vezes de nós. E não há dúvida que isso pode aparecer das mais diversas maneiras. A passagem de hoje ilustra-nos como realmente há pessoas que mesmo no meio de uma adversidade que estamos a atravessar, vão ao nosso encontro só para nos enganar e para tirar proveito. Reparem que o capítulo 16 tem exatamente um contexto de engano, maldição e também afronta. E podemos ver isso exatamente neste capítulo que passamos a ler. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas e 100 frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendemos com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Paremos um pouquinho, irmãos. Reparem como Ziba é o exemplo daquela pessoa que se aproxima de nós e que procura cativar-nos, procura trazer-nos muita coisa, para depois terem um favor nosso, para depois ter algo a reverter a seu favor. Ele aparece-nos exatamente com jumentos albardados, com 200 pães, 100 caixas de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Tudo isto para pessoas que estão a atravessar um momento de crise, um momento de dificuldade, em que estão a ser exilados, em que estão a atravessar o deserto. Tudo isto é um refrigério imenso. Mas eis que, em troca, ele vem com uma mentira muito grande. Porque o rei pergunta: és servo de Mefibosete? Onde está o filho do teu senhor? Onde está Mefibosete? E disse Ziba: ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino do meu pai. Uma falsa acusação sobre o seu senhor. Mefibosete, se bem nos lembramos, era da descendência de Saul. Saul tinha perdido o reinado, tinha suicidado.
Davi estava a suceder a Saul. O que é que Ziba faz? Procura trazer uma mentira sobre Mefibosete, exatamente para fazer com que o seu senhor fique mal visto aos olhos de Davi e Davi lhe o favoreça. Reparem como Davi se precipita, não procura saber se realmente aquela afirmação é verdadeira. Davi não procura indagar. Mas será que é mesmo assim? Mefibosete vai procurar usurpar o trono outra vez? Será que é verdade? Mas a verdade é que o Davi precipita-se, não confirma esta afirmação e faz uma decisão, toma uma decisão radical. Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. Ou seja, o que era de Mefibosete agora passa a ser teu. Mefibosete perdeu tudo. E Ziba, que tinha feito tudo para usufruir exatamente deste favor do rei, diz: eu me inclino e que eu acho graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. A decisão precipitada de Davi veio trazer desgraça a Mefibosete, porque ele não confirmou as afirmações feitas. É bom nós termos cuidado com o que ouvimos e certificarmos se verdadeiramente é isso que está a ocorrer, para que não tomemos decisões precipitadas. Vamos a Provérbios. Salomão tem sempre palavras sábias para nós. Vamos a Provérbios, irmãos. Vamos ao capítulo 18 para lermos o versículo 13. Provérbios 18, 13. E reparem como realmente nós temos aqui algo importante. Um conselho importante que Davi não tomou. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Irmão, desculpa a minha ignorância. O que é que quer dizer estultícia? Ou seja, É a primeira vez que estou a... é tolice. Tolice. Estultícia é o mesmo que tolice. É tolice e vergonha. Ou seja, é tola a pessoa que responde antes de ouvir. Porquê? Porque convém confirmar tudo muito bem. É interessante vermos como Davi se precipita. Mas reparem que esta caminhada de Davi, e Davi estava a caminhar no deserto, não é só feita de engano por parte deste moço de Mefibosete Ziba, é também feita de maldição. Já se imaginaram a carregar um fardo pesadíssimo, a estarem a ser realmente traídos pela vossa própria carne e sangue, como era o caso de Davi, que estava a ser traído pelo seu filho Absalão. E agora, ao passarem em determinado sítio, ainda serem amaldiçoados, serem acusados falsamente. Já imaginaram o que isso é? O peso que é? Foi isso que aconteceu com Davi. Reparem nos versículos 5 até ao versículo 14. Chegando-se o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zuraia, ao rei: por que amaldiçoarei este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem depois diria: porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos:
Eis que o meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o, que amaldiçoou, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Injustamente atacado. Já foram injustamente atacados? Com certeza que sim. Houve uma outra situação na vossa vida em que com certeza que já foram injustamente atacados. Como reagir? Reparem que nesta palavra nós temos duas possibilidades. Ou reagir violentamente, como foi o caso de Abissai, que no versículo 9 prontamente se diz ao rei: deixa-me eu cortar-lhe já a cabeça, que ele fica já aqui. Ou temos a resposta de Davi. E a resposta de Davi não é a resposta de um homem fraco, é a resposta de um homem que confia em Deus. Porque ele diz: deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem pois diria porque assim fizeste? Para ele, Deus está no controle de todas as coisas. Ou seja, se aquele homem apareceu no caminho a amaldiçoar, é porque Deus assim o permitia. Aprendemos hoje na lição da EBD com Jó, que Deus permite que por vezes aconteçam certas coisas para o nosso bem. Reparem que Deus estava a trabalhar no coração de Davi. Lembremos que Davi era aquele homem impulsivo. Lembremos que Davi era aquele homem que queria logo matar. Lembremos que Davi era um homem que já tinha vertido muito sangue. Mas agora Deus está a trabalhar nele para ele se tornar um rei conforme o coração do Senhor. Não é por acaso que Davi ficou conhecido como um homem como o coração como o do Senhor. Não é por acaso, porque Deus estava a trabalhar na sua vida. Este Davi agora já não é aquele homem impulsivo que saca logo da espada e corta. Já não é aquele homem violento. Este Davi já é aquele homem que olha para Deus e deixa Deus comandar a sua vida. Reparem no que ele diz, versículo 11. Deixai-o, que amaldiçoou, porque o Senhor lhe o disse. Deus está no controle. Deus permitiu. Deus disse-lhe para ele me amaldiçoar. Deixai-o amaldiçoar. Mas mais, ele não só diz isto, como ele diz no versículo 12. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Ou seja, ele sabia que Deus iria olhar para ele, para a sua condição de miséria, pois o seu filho estava a traí-lo. Havia pessoas à sua roda a quererem aproveitar-se dele. Agora estava a ser amaldiçoado. Deus via que a cruz que ele estava a carregar era demasiado pesada e Deus iria pagar com bem. Ou seja, Deus iria reverter tudo para o bem dele. Ele confiava em Deus. Davi confiava em Deus. E lembremos que a situação de Davi não era uma situação leve. Era uma situação pesada. O próprio filho estava a traiçoá-lo. Pessoas rodeavam-no para tirar proveito dele. Agora havia um homem a amaldiçoá-lo, da linhagem de Saul. Reparem como Paulo tinha esta perspectiva que Davi tem, de Deus comandar e reverter tudo para o nosso bem. Vamos dar um pulinho a Romanos 8 para ler o versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Reparem o que Paulo diz à igreja em Roma. Curiosamente, uma igreja que ele nunca visitou. Curiosamente, ele nunca visitou esta igreja. Mas ele amava esta igreja.
E reparem o que ele diz a esta igreja, que estava no coração do Império, Roma. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Ou seja, nós sabemos que Deus, que está no controle de todas as coisas, controla tudo e dirige tudo no sentido da nossa edificação espiritual. Não é por acaso que nós atravessamos problemas e dificuldades. Jesus advertiu-nos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que isto quer dizer? Que é com Deus que nós vencemos as adversidades. O que é que Davi estava a aprender? Que não era pela espada que ele conseguia vencer aquela provação. Não era pela violência, mas era pelo Espírito de Deus. Era pelo seu Espírito, o Espírito Divino, que nós vencemos, que Davi iria vencer. É graças a Deus que nós temos todas as coisas a contribuírem para o nosso crescimento espiritual. Porque Deus cuida verdadeiramente de nós. Deus cuida de nós. Deus não é um Deus só dos bons momentos. Está-me a correr tudo bem, Deus está comigo. Agora de repente vem uma provação, vem uma situação difícil, Deus já não está comigo. Mentira. Deus está contigo para te ajudar a vencer. Deus está contigo para te ajudar a vencer. Deus é como um pai. Um pai está ao pé do filho todo o tempo. Não é só quando o filho tem bons resultados. E quando o filho aparece com maus resultados, o pai está lá para o consolar. Filho, tem calma. Olha, o próximo teste vai-te correr melhor. Vais ver, no próximo vais ter melhor nota. No pai, não é só quando ele anda muito bem de bicicleta e quando de repente acontece uma desgraça, uma areia, qualquer coisa e ele cai e fere-se no joelho. O pai vai lá ter com ele, levanta-o, cuida do joelho e ajuda-o a entrar outra vez, a subir na bicicleta para continuar a pedalar. O pai está nos bons e nos maus momentos. Deus também é assim connosco. Deus não é só o Deus dos bons momentos. Está tudo tão bom. Deus está comigo. Agora de repente vem uma situação difícil, Deus já não está comigo. Não! Deus está contigo para te ajudar a vencer. Porque é Ele que te dá a vitória. Davi estava a experimentar isso. Por isso mesmo, ele prosseguiu o seu caminho. Reparem, Davi não ficou parado perante aquela maldição toda, a entrar em depressão e a dizer: eu não aguento mais, eu já não suporto mais, eu não consigo. Não, ele não entrou em depressão. O que é que ele fez? Versículo 13. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Prosseguiu, venceu e chegou, versículo 14, chegou, é verdade, cansado, mas refrescou-se ali. Refrescou-se lá, exatamente no seu destino, porque Deus estava com ele. Reparem, irmãos, como realmente todas estas situações fazem-nos ver como Deus está no controle. E Deus cumpre sempre a sua palavra. Porquê é que podemos afirmar isto? Porque a parte final do capítulo 16 mostra-nos como a palavra de Deus se cumpre sempre. Diz-nos, dos versículos 15 a 23, o seguinte: Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Porque não foste com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei.
E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: entra às concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo o Israel ouvirá que fizeste aborrecível para com o teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. É interessante vermos como, primeiramente, esta parte final do capítulo 16 nos fala de Uzai. Uzai era um homem da confiança de Davi, que tinha sido um instrumento para estar a espiar Absalão. É interessante vermos como Uzai é sábio, dizendo exatamente que ele estava ao serviço daquele que o Senhor elegia. Ou seja, ele aparentemente estava a favor de Absalão, mas ele estava ao serviço daquele que o Senhor elegia, Davi. Ele estava ao serviço de Davi para exatamente espiar e contar a Davi tudo o que estava a acontecer. Mas eis que de repente o versículo 20 muda-nos a perspectiva. Deixamos de falar de Absalão e passamos a falar de Aitofel. Reparem como Aitofel dá conselhos sem consultar Deus. Observem. Versículo 20. Disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: onde está a procura de Deus? Onde está o conselho, a palavra vinda de Deus? Reparem como nós somos muitas vezes precipitados como Aitofel. Prontamente abrimos a nossa boca, damos logo um conselho, mas esquecemos do que Tiago diz. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. Peça, porém, com fé. Ser-lhe-á dada. A sabedoria ser-lhe dada. Observem como nós nos esquecemos muitas vezes de primeiramente consultar o Senhor omnisciente, a fim de ter sabedoria para dar bons conselhos. Aitofel é o exemplo deste homem. Onde está a procura de Deus? Onde está o conselho de Deus? Onde está a palavra de Deus? Zero. E imediatamente abre a sua boca e precipita-se. Mas reparem como Deus controla todas as coisas. E observem o conselho dele. Entra às concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo o Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Ou seja, tomar as concubinas era um costume, antigamente, para os reis que sucediam àqueles que faleciam. Ou seja, cada rei tinha o seu harém, as suas concubinas. E quando ele falecia, essas concubinas passavam para o novo rei. E era aí que o novo rei marcava a sua presença, estando com elas. Obviamente, nada disto é do agrado do Senhor, porque Deus criou Adão e Eva, ou seja, Deus criou o casal. Deus não criou um homem para várias mulheres. Portanto, este tipo de comportamento revela realmente como o homem está afastado de Deus. Infelizmente, era um costume oriental. Era um costume, ainda hoje, no Oriente, há muitos sheiks que têm realmente várias mulheres, têm os seus haréns. É costume ainda oriental esta prática de um homem com várias mulheres. Na verdade, Absalão quis mostrar ruptura com o pai. Ao relacionar-se com as concubinas do seu pai, ele estava a mostrar que estava a cortar claramente com o seu pai e estava a marcar agora o seu reinado. Era ele o novo rei, era ele que estava a reinar agora em Israel. O seu pai já era. O seu pai era como se estivesse morto para ele. As concubinas agora eram dele. E por isso
Versículo 22. Estenderam para Absalão uma tenda no terrado e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. O que é que isto tem a ver com Deus? Podemos nos perguntar. Porquê é que isto está aqui registado? Mas que interesse temos nós em saber da vida íntima de Absalão? Observem que isto está registado para vermos como Deus cumpre a sua palavra. Vamos retroceder um pouquinho ao capítulo 12. Vamos recordar as palavras de Deus no capítulo 12. Vamos recordar as palavras que Deus proferiu através de Natã, o seu profeta, a Davi, quando o alertou para o pecado com Batseba. E reparem como, nos versículos 11 e 12, nós temos a profecia acerca disto que estava a acontecer. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Palavra de Deus. Ou seja, o que Davi tinha feito com Batseba tinha sido em oculto. Ele tinha tomado a mulher de Urias, Batseba, tinha-se relacionado com ela, ela engravidou. Davi procurou por mil e umas maneiras tentar fingir que aquilo era filho de Urias, mas Urias era fiel a Davi e não se deitou com a sua esposa. Davi concebeu o plano de assassinar Urias na frente de batalha. Abandonem Urias na pior lugar da batalha. E assim Urias faleceu. E assim Davi ficou com Batseba, a mulher de Urias. O que Natã fez foi alertar: Davi, tu pecaste. Davi, tu fizeste isto. Agora, o Senhor diz que o que tu fizeste em oculto com Batseba, o tal relacionamento íntimo, agora vai acontecer aos olhos de todo Israel. E cá está Absalão a cumprir a palavra do Senhor. Observem como, às vezes, há coisas que acontecem que parece que não têm lógica nenhuma para nós. Mas é Deus a dirigir tudo para que a sua palavra se cumpra sempre. Porque Deus é fiel. O que é que Jesus disse? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse isso claramente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As palavras de Deus cumprem-se sempre. Podemos pensar, não é já. Pode ser já. Mas pode ser passado um tempo. Deus tem o tempo certo para cada situação. E reparem qual é o problema do homem. Versículo 23. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Ou seja, davam mais valor à palavra de Aitofel do que à palavra de Deus. Porque, como vimos, Aitofel nem procurava o Senhor para aconselhar. Naquela altura, Aitofel nem consultou o Senhor para aconselhar. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Irmãos, podemos compreender pela palavra de hoje que, mesmo nas situações mais difíceis, nós temos Deus connosco. Tudo o que possa nos acontecer nesta vida tem o controle de Deus. Vimos na escola bíblica dominical com Jó, estamos a ver com Davi. Deus controla todas as situações. Nada lhe escapa. Deus dirige todos os acontecimentos. E a sua palavra é infalível. E o que Ele prometeu, Ele cumpre. O que é que Ele disse acerca de nós? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus está conosco.
Deus não nos deixa. Deus não nos abandona. Mesmo nas piores situações. Mesmo quando alguém da nossa carne e sangue nos atraiçoou, como Davi estava a experimentar da parte de Absalão, a traição. Mesmo quando alguém nos rodeia nos piores momentos só para tirar vantagem de nós, como aconteceu com aquele homem Ziba, que era servo de Mefibosete e que se rodeou de Davi só para ter os bens de Mefibosete e usar de mentira. Mesmo quando nós somos, ainda por cima, falsamente acusados, como estava a acontecer com Davi, com aquele homem que apareceu para amaldiçoar Davi. Tudo isto pode nos acontecer. Sermos falsamente acusados, tudo estar a correr mal, estar a ser do pior que pode haver. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza: Deus está a dirigir todas as coisas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso benefício espiritual. Davi estava a sofrer uma transformação na sua vida. Davi já não era o mesmo homem violento. Davi agora era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que dependia de Deus. Era um homem que descansava em Deus. Por isso, ele atravessou os piores momentos com paz. Ele não perdeu a cabeça. Ele não desesperou. O texto bíblico não nos revela que ele tenha desesperado, que ele tenha perdido a cabeça, que ele tenha entrado em depressão. Nada disso. Davi continuou firme e fiel no Senhor, porque ele sabia que Deus estava a dirigir, e a sua palavra cumpre sempre, como vimos no final do capítulo 16. Tudo isto para a honra e glória de Deus. Podemos, pois, descansar nele, porque ele cuida de nós. Ele prometeu estar connosco todos os dias, bons e maus, até à consumação dos séculos. Louvado seja Deus por isso. Amém. Graças a Deus pela sua palavra e por aquilo que nós podemos aprender na sua palavra, e que nós possamos realmente pôr em prática cada dia da nossa vida. Vamos cantar então o amigo incomparável. Realmente Jesus é o nosso amigo incomparável. Amado e bom que Deus tem por nós. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum momento ele me abandona, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas,
Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos realmente pelo que acabamos de ler, pelo que acabamos de entoar, que tu realmente estás connosco, Senhor. Tu és o maior amigo que alguma vez o ser humano pode aspirar. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu companheirismo, obrigado, Senhor, porque tu não nos deixas, não nos desamparas, mas estás connosco todos os dias, Pai, bons e maus, até ao fim dos tempos. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado também porque a tua palavra se cumpre sempre, Senhor. E quando podemos ler isto, Senhor, nós podemos descansar porque sabemos que é verdade. Sabemos que realmente, Senhor, a nossa alma encontra em Ti paz, descanso, tranquilidade e prazer, porque sabemos que não estamos sós. Ó Pai, podem-nos acontecer coisas terríveis, como aconteceu com o teu servo Davi. Pode realmente haver traição, até da nossa própria carne e sangue, da nossa própria família. Pode haver realmente pessoas que nos rodeiem só para tirar proveito próprio. Pode haver pessoas que nos acusem injustamente. Pode haver tanta e tanta coisa má. Mas, ó Pai, nós sabemos que Tu estás no controle. E todas as coisas contribuem para o nosso crescimento espiritual, para a nossa confiança cada vez maior em Ti, para o crescimento da nossa fé. Te agradecemos, pois, por isso, Senhor, e Te pedimos, Pai, que nos ajudes a caminhar realmente, Senhor, sempre com a Tua palavra na nossa mente, sempre contigo ao nosso lado, a fim de, Senhor, sermos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, porque a vitória está assegurada por Ti. Obrigado porque mesmo havendo momentos difíceis, Senhor, Tu prometeste que contigo seríamos vencedores, porque Tu venceste o mundo. Louvado sejas por isso, Pai. Ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos a não desesperar, mas a confiar em Ti e a descansar sabendo que Tu cuidas de nós, porque és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado sejas por isso, Senhor. Te agradecemos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Amém. Amém.